Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, São Paulo. Muito boa noite, Brasil. Muito bom dia a você que está assistindo a gente de dia, não é? Uma boa tarde, uma boa noite. A qualquer momento que você assistir o nosso programa aqui, dependendo do horário, a gente já está saudando vocês aqui no nosso dia de hoje, no programa Cidadania Legal, que entra no ar a partir desse momento, não é? E nós vamos discutir um tema muito importante aqui, que é a questão do SUS e a saúde pública na cidade e nas periferias. A questão da saúde também na questão da privatização. Então, hoje nós estamos com nossos convidados aqui e a vereadora Luana Alves, que foi convidada a estar no nosso programa, mas infelizmente ela não pôde comparecer, né? Então as perguntas aqui que seriam voltadas para a vereadora, nós vamos fazer essa discussão e temos também condições de fazer essas discussões com vocês, para trazer esclarecimento, informação e conhecimento para você saber como você daqui para frente manifesta as suas ações, né, no dia a dia, as políticas públicas e tudo mais. Então nós vamos fazer aqui hoje um programa informativo, consciente, para a gente poder analisar tudo o que está acontecendo e ver como é que a gente tem que intervir nessas políticas públicas as quais os nossos governantes estão acabando, né, com os nossos direitos. É isso que a gente vai discutir no nosso programa de hoje. Vamos para a apresentação. Luana dos Santos Alves Silva, mais conhecida como Luana Alves, é uma psicóloga, ativista e política brasileira, nascida em Santos em 25 de outubro de 1993. Formada em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, e especializada em Saúde Coletiva e Atenção Primária pela Faculdade de Medicina da USP. Luana tem uma trajetória marcada pelo ativismo nos movimentos negro, feminista e LGBTQIA+. Em 2020, aos 27 anos, foi eleita a vereadora mais jovem da história de São Paulo pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, recebendo 37.550 votos. Durante seu primeiro mandato, destacou-se na defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, além de atuar em pautas relacionadas à educação e justiça climática. Em 2024, Luana Alves foi reeleita para a Câmara Municipal de São Paulo, tornando-se a primeira mulher negra a ser reeleita na história da cidade. Nesta eleição, foi a 8ª candidata mais votada, com mais de 83 mil votos. Além de sua atuação política, Luana é conhecida por seu trabalho como psicóloga em unidades básicas de saúde na Zona Oeste de São Paulo, onde reside. Ela defende uma abordagem antirracista nas políticas de saúde mental, alinhada aos princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS. Contamos também com a presença de José Geraldo Araújo, coordenador do Movimento Popular de Saúde do M. Boimirim, Everaldo dos Santos, líder comunitário da Chácara Santa Maria, conselheiro gestor da Supervisão Técnica de Saúde M. Boimirim. Teremos também a comunidade que mandaram mensagens e áudios para o nosso programa. Começa agora o programa Cidadania Legal, apresentação Roberto Moraes. Debatendo o tema: SUS, saúde pública na cidade e periferias. Muito bem, o programa Cidadania Legal começa agora, não é? Batendo um papo com você e trazendo convidados importantes aqui para a gente discutir essa questão das privatizações, a questão da saúde, do SUS, os problemas, não é, que a gente tem nas nossas comunidades com relação às UBSs, AMAs e hospitais, não é? E hoje era para estar presente aqui a vereadora Luana e a gente não sabe dizer por quê que ela se ausentou, né? Mas entraremos em contato porque ela vai assistir esse programa e depois a gente espera a manifestação dela aqui nos comentários abaixo do nosso programa, que ela responda à comunidade com relação às perguntas que a gente vai fazer aqui. Ela não estando, vereadora, não sei se a senhora sabe, mas é a segunda vez que a gente convida a senhora para o programa, né? Eu não sei por que nessa segunda vez a senhora não está presente. Então, a gente espera a sua manifestação
entre em contato com a gente, coloca, manifesta no vídeo as perguntas que irão acontecer, porque a senhora foi divulgada aqui na nossa região e é importante que a senhora faça as suas manifestações, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui hoje com o Geraldo. Tudo bem com você, Geraldo? Tudo ótimo, Roberto. Boa noite aí para você e para todos os seus ouvintes. O Geraldo também é coordenador do Movimento Popular de Saúde em Boimirim, né? Ele faz parte dos conselhos aqui da região, das comunidades, então ele tem muito conhecimento nessa área que vai ajudar bastante a gente entender um pouco na questão da saúde. Eu vou conversar também com o Everaldo. Tudo bem, Everaldo? Boa noite, tudo bem, Roberto? Sempre um prazer estar com você aqui, meu querido. Opa, o prazer é nosso, não é? Faz tempo que a gente não se encontrava aí e graças a Deus hoje foi a oportunidade aqui de chamar o Everaldo para bater um papo com a gente aqui. Legal, Geraldo. Eu quero também apresentar o Davi Pedro, ele que faz parte da comunidade da Vila Calu, Sonho Azul, não é? E está visitando aqui, vai participar também das conversas. Ele que é um representante das comunidades, está sempre nas reuniões e está por dentro, inserido aí no contexto dos problemas do dia a dia das políticas públicas. Então é muito importante a participação dele para dar um pouco a visão da comunidade aqui para a gente, não é? Então o programa Cidadania Legal começa aqui e a gente começa dizendo o seguinte: privatizações dos serviços públicos é o resultado de não investir na educação popular da população, né? Menos favorecidas nas periferias. Por falta de conscientização política, os oprimidos votam em opressores. O que é oprimido? O que é opressor? A gente vai entender aqui. Governo progressista de esquerda, investimento em benefícios sociais e infraestrutura nos bairros não são sinônimos de eleição garantida. Eu convoco aqui os partidos políticos da esquerda, não é, que tem um compromisso com a comunidade menos favorecida de fazer intervenção nas comunidades, conversando com a comunidade, né, fazendo com que a educação popular, um projeto, vocês precisam sentar os partidos e discutir um projeto de educação popular nas comunidades, porque é importante. No passado se fazia isso. Hoje não se faz mais. E é importante porque a gente está vendo para onde que está indo os votos das nossas comunidades. Tudo para os partidos de direitas, né, extrema-direitas, e aí vai. E a comunidade está perdendo muito com isso, porque ela está fazendo ações que nem ela tem consciência do que está sendo feito. Por isso que a gente quer discutir um pouco essa questão toda, né, da questão da educação, do SUS principalmente, que é o nosso tema, e a privatização. Quando eu perguntei o que é que cada um de nós em casa temos a ver com isso, muita coisa, né? E isso a gente vai entendendo no programa de hoje. Então, nesse sentido, nós contamos também aqui com a participação da nossa comunidade através de áudio e também de mensagens que encaminharam para a gente. A gente pede para as pessoas que assistirem a gente, abaixo do vídeo, no YouTube, tem a parte de comentários. Coloque os comentários lá, porque tanto a vereadora vai assistir o nosso programa, quanto os participantes aqui também irão acompanhar, irão respondendo algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês também fizerem, tá certo? Então o programa Cidadania Legal traz essa discussão e vamos aqui, né, conversar sobre essas questões todas que a gente está colocando aqui. Uma pergunta que eu faria para a vereadora, né, eu vou pedir para o Geraldo responder para a gente. Então vamos lá. O que a gente perguntaria para a vereadora aqui? A gente perguntaria para ela: a saúde, assim como a educação, como estão andando esses processos de privatização nos parlamentos? Roberto, é uma pergunta bastante pertinente, porém, eu fui candidato a vereador, mas eu não fui eleito. Então, o que a gente sabe é o que a gente acompanha, né, pelos meios de comunicação e pela rede social. Existem vários projetos de privatização, seja em municípios, no estado e na União. Porém, o que a gente vê é que, geralmente, aqueles parlamentares com a visão mais progressista sempre acham que o Estado tem que prestar um serviço de qualidade para a população.
tem uma visão uma visão que realmente o serviço público seja um serviço que atenda a população com uma qualidade necessária. Porém, o que a gente vê é que os parlamentares da direita, na sua grande maioria, são absolutamente favoráveis aos projetos de privatização. E a gente vê que, geralmente, para eles fazer com que os equipamentos públicos sejam privatizados, geralmente isso é interesse do Poder Executivo. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente relegam aquele serviço, deixam relegado a último plano, param de investir naquele equipamento para criar na população um sentimento de terra arrasada, de que aquilo não funciona, para depois eles privatizar e entregar para a iniciativa privada. Nós somos absolutamente contra isso. Nós entendemos que o Estado tem que ser um propulsor da economia e que tem que investir cada vez mais na qualidade dos serviços públicos para que a nossa população receba um atendimento condizente com aquilo que a população necessita e merece. Mas, infelizmente, nem sempre, a maioria do parlamento, na maioria das vezes, acabam aprovando esses projetos e os serviços estão tendo qualidade cada vez pior, seja na educação, seja na saúde. Agora, recentemente, a gente viu que o governador do estado de São Paulo, ele tem o interesse em privatizar a educação do estado. E já caminhando para isso, ele conseguiu aprovar um projeto na Assembleia Legislativa que ele tirou 11 bilhões da educação do Estado, mudando de 30% para 25% o investimento do orçamento do Estado na educação. Então ele tirou 11 bilhões da educação, alegando que esse recurso vai ser usado em outras áreas e até mesmo a saúde. Mas veja bem, outro dia nós fizemos uma vistoria numa escola do estado, no bairro onde eu moro, no Amélia. E lá nós temos problemas gravíssimos de estrutura física mesmo da escola. Né? A escola absolutamente sucateada, suja, mal conservada, a fossa entupida, não tem um sistema de esgoto que funcione. Então, como é que o governador tira recursos da educação, dizendo que os recursos estão a maior do que a necessidade, sendo que nós temos várias escolas na mesma condição, ou até pior, da condição do Amélia, onde nós fizemos a visita. Por exemplo, a quadra que seria destinada às crianças, né, fazer prática de educação física no Colégio Dom Agnello, a quadra está toda destruída. Não é semi-destruída não, Roberto. Está toda destruída por mais de 15 anos. A quadra deixou de existir. As crianças, né, se submetem a fazer o trabalho de educação física expostas às condições climáticas. Na chuva, no sol. É um absurdo. E a gente já foi algumas vezes na DRE do Estado para tentar resolver essa situação e até hoje nada. Absolutamente nada. E o que o governador quer? Ele simplesmente faz com que as coisas fiquem cada vez pior para depois privatizar, entregar para a iniciativa privada aquilo que é uma obrigação e um dever do Estado. Muito bem, é um programa Cidadania Legal com você, conversando com o Geraldo, né? O Geraldo colocando aí o que representa tudo isso na vida das comunidades, não é? Olha só o estado da escola como ele relata aqui. E o que você tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso, não é? O nosso programa Cidadania Legal vai conversar também aqui com o Everaldo. O Everaldo, eu perguntaria para a vereadora, não é? Luana, essas discussões sobre privatização não chegam a conhecimento da comunidade periférica. Por que isso acontece? Na visão do Everaldo, não é? Como é que o Everaldo vê essa questão da privatização chegando nas comunidades e a gente não vê uma preocupação do parlamento, principalmente, fazer uma grande discussão envolvendo todo mundo no processo? A gente não vê uma faixa no bairro dos nossos, principalmente os nossos vereadores progressistas de esquerda. Eu não vou falar nem da direita e extrema direita, porque esses aí a gente já sabe o que eles pretendem, mas os nossos,
né? Como é que você vê isso? Você acha que precisaria ter uma atuação maior nessa questão dos parlamentares junto à nossa comunidade para informar, para comunicar, para fazer um trabalho conjunto, direto? Como é que você vê isso, Everaldo? Roberto, eu vejo assim, a comunidade um pouco desassistida e estimulada. É o que eu percebo aí, que a comunidade ela não tem mais aquele estímulo de participar das reuniões, né? Onde é uma aula de democracia que é exercido nas comunidades. A gente hoje temos dificuldade de concentrar o povo, de organizar o povo, porque o povo está muito estimulado. Então, as dificuldades são imensas. E aí, o nosso campo progressista ele acaba perdendo espaço nisso aí. Então, a mensagem não está conseguindo chegar até a população. Abre um espaço para esse campo extremista aí, esse pessoal, ele começar a usar as fake news, as mentiras, e dizer que a única saída é o caminho da privatização. E a privatização nós já sabemos que é um caminho que ele tem um retorno muito árduo, muito sofrido para a nossa comunidade. Nós temos sofrido muito. Agora, por exemplo, mesmo a questão da Sabesp, né? A Sabesp, ela foi privatizada. Então, assim, nós conversamos com a comunidade, passamos o amanhã que iria acontecer após a privatização. Mas, infelizmente, a população ela acabou sendo iludida pelas propostas desses extremistas aí e acabou votando aí no Tarcísio, sabendo que ele ia fazer essa privatização, e hoje estamos aí. Hoje as aulas elas são fechadas, as escolas são fechadas, não tem aula na escola por falta de água, entendeu? Nós estamos aqui num assunto muito importante, falando sobre saúde. Água é saúde, água é vida. E aí, hoje, a UBS, ela fez seu atendimento por falta de água. As escolas também, ela dispensa alunos por falta de água. Então, eu acho que os nossos parlamentares, eles têm feito um esforço muito grande, mas ele devia investir mais em divulgação, realmente com faixas, e ser mais presente na nossa comunidade para que a população, mesmo num grupo pequeno, ela possa estar participando e ouvindo o que os nossos parlamentares estão ali nos orientando. Porque, como eu falei no início, é aula de democracia. A democracia, ela vem à nossa comunidade e a gente fica um pouco desassistido. Então, é isso que eu tenho para colocar para a comunidade, para a população. E é isso, os pontos que a gente mais enxerga nesse momento é isso aí, Roberto. Inclusive, Roberto, se você me permite ajudar aí nessa reflexão que o Everaldo faz, com relação à Sabesp, nós já denunciávamos que a situação ia piorar, né, que a qualidade da água ia ficar muito pior, que nós íamos ter problema de desabastecimento e que ia aumentar as contas. E nós falávamos isto baseado em fatos reais de outras cidades e de outros estados que haviam privatizado as suas companhias de abastecimento. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o SEDAI. O SEDAI, depois de privatizado, as reclamações subiram 500%. A conta aumentou 75% a mais do valor antes da privatização. E nós já alertávamos a população que fatalmente isso aconteceria aqui no estado de São Paulo, depois da privatização da Sabesp. Mas nós alertávamos porque nós achávamos que isso ia acontecer ao longo do tempo. Nós achávamos que nós iríamos chegar nessa situação que nós já estamos, com menos de um ano de privatização da Sabesp. O que nós falávamos é que a qualidade da água ia piorar, ia aumentar o desabastecimento, os períodos que a gente fica sem água, e que ia aumentar a tarifa. Mas a gente já imaginava que isso ia acontecer ao longo de 5, 10 anos. E não tem nenhum ano e nós já estamos vivendo esse problema. Outro dia, nós tivemos regiões da cidade de São Paulo que ficou 11 dias
sem abastecimento de água. E 3, 4 dias está acontecendo recorrentemente. 3, 4 dias está acontecendo em todas as regiões da cidade, constantemente. O custo da tarifa mais do que triplicou em alguns casos, que a gente ouve a população vir reclamar para a gente. E o que a gente diz? Nós avisamos, nós alertamos. Se vocês forem na rede social, vocês vão ver que nós produzimos vídeos, nós fizemos reuniões de conscientização, mas de nada adiantou. Esse governador forasteiro, que veio do Rio de Janeiro, privatista, está conseguindo, né, fazer com que o seu intento privatista realmente prevaleça no estado de São Paulo. Privatizou a Sabesp, está querendo privatizar as escolas, está privatizando os equipamentos de saúde e por aí vai. Então a população precisa se conscientizar e dar um basta a essa situação. Muito bem, olha o Geraldo falando aí, não é? Hoje nós estamos sentindo, porque quando a gente em casa vai lá na torneira, agora é durante o dia, é à tarde, é à noite, a gente está vivendo isso. E isso é o resultado da privatização. Esse é o resultado. Agora, tem a saúde, tem a educação, que estão falando em privatizar também, não é? Na questão da saúde aqui, a gente vai até ouvir agora, não é, uma pessoa aqui da comunidade que mandou para a gente, não é, um áudio, e vamos ouvir a mensagem dela para a gente aqui. Olá, Roberto Moraes, olá aos nossos entrevistados, Luana Alves, José Geraldo Araújo e Everaldo. A minha pergunta é sobre a questão da rede hospitalar. Eu queria saber dos nossos entrevistados o que vocês acham hoje do hospital. Alguns hospitais estão de porta fechada, somente com regulação para poder o paciente ser atendido, com exceção de ambulância. Por exemplo, são muitas cirurgias eletivas hoje paradas desde o processo da pandemia. Uma outra coisa, esse processo de burocracia para poder o paciente ser atendido na unidade básica de saúde através de aplicativo. Agora pergunto, por exemplo, a UBS Vila das Belezas, como um exemplo, vou citar um exemplo pontual, é a UBS mais antiga no território e é onde tem o maior índice de idosos. Como esses idosos conseguem fazer a marcação de exame através de aplicativo, sendo que eles não estão familiarizados com a tecnologia? E por último, eu queria saber como fazer para fiscalizar essas organizações sociais que de filantropia não tem nada e tiram um bom percentual dos cofres públicos da área da saúde pública. O que fazer para fiscalizar e combater isso? E se é possível reverter esse quadro através de concursos públicos com planos de cargo, carreira e salário. Aqui é o Dimas da Saúde. Um forte abraço, um ótimo programa. Muito bem, quem quer responder aqui a fala do Dimas, do Anderson, não é? Vamos passar a bola para o Everaldo falar um pouco? Então vamos lá, Everaldo. Ô Dimas, boa pergunta, viu? Muito importante a sua pergunta. Dimas, a situação das cirurgias realmente está uma situação muito triste na cidade de São Paulo, né, na cidade de São Paulo aqui. Infelizmente, a prefeitura, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, ela não está repassando o dinheiro que vem da Secretaria do Ministério da Saúde para fazer os investimentos nos equipamentos, contratar médico, contratar profissionais e para melhorar as condições da saúde na nossa cidade. E a nossa cidade está aí largada. Você vê, como você colocou, desde a pandemia, são inúmeras solicitações de pedido de cirurgia e até agora não foi atendido. Eu, por exemplo, Dimas, eu tenho um pedido de ortopedista para a cirurgia de joelho, e já tem 2 anos, e até agora não foi atendido. São vários pedidos aí, e infelizmente, o prefeito Ricardo Nunes, né, ele falou aí
do Paulistão da Saúde, que seria uma maravilha para a cidade de São Paulo. Na televisão, no programa de governo dele, é uma maravilha. Mas, infelizmente, na prática, a população está vivendo aí esse descaso que o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio estão fazendo com a população de São Paulo. Hoje, nós não temos médico urologista, nós não temos neurologista, ortopedista, o que é um médico ortopedista? Hoje, nós não temos essa especialidade nas nossas unidades de saúde, nos nossos hospitais. Para uma cirurgia de ortopedista, você fica 2 anos. Então, o dinheiro é repassado pelo Ministério da Saúde e, infelizmente, ele é mal distribuído, mal executado aqui pela cidade e pelo estado de São Paulo. Por isso que a população está passando por essa situação difícil e, infelizmente, o recurso vem e ele é mal direcionado. Então, a gente não tem muito o que fazer, porque, infelizmente, o prefeito é quem está coordenando aí a Secretaria de Saúde e, infelizmente, está deixando aí abandonado a nossa população. Na televisão, como eu falei para você, nos programas deles é mil maravilha, mas, infelizmente, a população está aí vendo que a realidade é outra. Eu quero aproveitar o momento, o Dino, para colocar também que essa população aqui, especialmente de Embu-Mirim, aqui, as grandes conquistas, as grandes melhorias na área da saúde, ela veio através dos governos dos campos progressistas. O Hospital do Embu-Mirim, o Hospital do Embu-Mirim foi através da Marta Suplicy. O Hospital Campo Limpo, através da Erundina. O Hospital Palhilheiro foi através do prefeito Fernando Haddad. Então, mas, infelizmente, o povo esquece quem traz o benefício para a nossa comunidade, quem está atendendo aqui a nossa comunidade. E aí, quando chega no momento da eleição, a população acaba não entendendo, não se conscientizando e acreditando nas mentiras, nas fake news, e aí votando nesses caras da extrema-direita que realmente não traz benefício nenhum para a população. O benefício é isso aí. A fila imensa aí no CROS, esperando para a população ser atendida e a gente não somos atendidos. São muitas, inúmeras reclamações. Muito bem, então, e eu quero direcionar aqui, depois eu vou fazer a pergunta aqui, não é, para o Davi, ainda nessa questão do Anderson e o Everaldo, colocando essa questão, e nós temos aqui a nossa ouvinte que participa do nosso programa, Verônica de Vila Remo, não é? Onde ela coloca o seguinte: queria saber por que demora tanto uma consulta de retorno com um especialista. Meu tio está com um exame para mostrar ao médico já faz mais de 6 meses e não consegue vaga com urologista. Inclusive, ela mandou para a gente aqui o Cartão Nacional de Saúde, não é? Mandou aqui para a gente. A data... no caso aqui da data da inclusão na fila foi 4 de março de 2024. Eu estou vendo o documento que ela mandou para a gente aqui. Até hoje ele está aguardando, já fez exame médico já está vencendo, não é? Vai acabar vencendo e ele vai ter que retornar lá para pedir novos exames. E a atenção de um especialista, no caso, já do exame que ele possui, ele não vai ter o atendimento. Então, esse é um problema muito sério que o Everal está colocando aqui. Não tem especialistas. Por mais que a prefeitura fale que está tudo certo, tudo bonitinho, quem está sofrendo dia a dia nas UBSs, nos AMAs, nos hospitais, não queiram ficar doente. Você que está bem de saúde, não queiram ficar doentes. Porque na hora que você precisar entrar numa UBS, você precisar entrar num AMA, ou num hospital, você vai perceber isso que nós estamos falando aqui. Mas por quê? Porque não há uma intenção do governo municipal, pelo que a gente presencia, de acabar com esse estado de coisa, não é? Precisa resolver essas questões justamente dessas necessidades de especialidades. Geraldo, complementando aqui essa questão, não é, da nossa ouvinte, Verônica, como é que você vê isso na área de atuação, você como conselheiro de saúde, né? Não é só o caso dela, mas é de milhares de pessoas que vivem esse problema. Como é que você vê esse tipo de apontamentos?
Ô Roberto, voltando um pouco aqui na fala do companheiro Everaldo, o Dimas pergunta como que a gente vê o fechamento das portas dos hospitais. E o Estado de São Paulo fechou a porta de muitos hospitais geral que faziam o atendimento de urgência e emergência. Isso é um absurdo, porque a saúde é algo muito amplo. É uma série de casinhas para formar o todo. Que vem desde a atenção básica, que é feita pelas unidades básicas do território, que a gente chama de atenção primária, né, que é o programa PSF. Mas aí, fora isso, nós temos as UPAs e AMAs, que são unidades de pronto atendimento, que é a questão da queixa e a conduta. Nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Nós temos o CER, que são centros de reabilitação. Nós temos os odontos, que deveriam estar nas unidades, estão em alguma medida, mas não está como deveria, e todas as unidades básicas deveriam ter serviço de odonto, porque o SUS preconiza que para cada 2 equipes de PSF tenha-se uma equipe de saúde bucal, porque a nossa população muitas vezes deixa de sorrir porque tem a dentição toda estragada, o serviço odontológico é caríssimo e muitas vezes os prefeitos não dão atenção especial para isso e não contratam dentistas e não implantam um gabinete odontológico nas unidades que deveria ter. No Embu-Mirim é um caso à parte. Nós temos o odonto no Embu-Mirim com um bom número de cobertura, porque a gente faz uma luta árdua em cima disso. Mas nós também temos que ter mais investimento na atenção da saúde mental, porque no pós-pandemia a gente percebeu que esse problema ficou muito mais latente, né? Está muito mais visível para a população. Então a gente elaborou proposta na nossa supervisão do Embu-Mirim, onde a gente exigia que o governo municipal contratasse equipe multiprofissional para colocar nas unidades básicas para evitar de tensionar as portas dos CAPs, até porque os nossos hospitais, o Hospital do Embu-Mirim e o Hospital do Campo Limpo, só tem 12 leitos psiquiátricos em cada um. Isso é absolutamente insuficiente para atender a nossa demanda, que é cada vez mais crescente e que é de 1.300.000 pessoas. Então, a gente, Roberto, elaboramos documento, pegamos a assinatura dos conselheiros, fizemos pressão no governo municipal para que houvesse contratação de equipes multiprofissional, para que as unidades básicas tenham o terapeuta ocupacional, para que tenha o psicólogo, para que tenha o psiquiatra, para que tenha o educador físico, para que tenha o assistente social, para poder prestar um serviço nessa questão da saúde mental, para evitar que esse problema se agrave e que a pessoa vá para o CAPS ou tenha que ocupar os leitos psiquiátricos, que são muito poucos para a nossa população. Então, o que o Estado fez? O município também fez isso, mas o Estado principalmente fechou os seus prontos-socorros, causando um problema muito grande para os nossos equipamentos de urgência e emergência. E veja vocês que lá atrás houve uma época que o Hospital do Embu-Mirim tinha uma estrutura física para prestar 15 mil atendimentos e estava prestando 25. E aí nós começamos a pressionar e eles criaram mais 2 UPAs no território. Foi a UPA do Veracruz e a UPA do Jardim Ângelo. E hoje, a UPA do Veracruz já está prestando 20 mil atendimentos. Veja bem, lá no fundão, né? Então, assim, a situação está cada vez mais tensa, o número de profissional cada vez menor e o Estado fechando porta de hospital, que deveria estar cada vez mais aberto, está cada vez mais fechado. Então, a população precisa entender que também cada serviço faz um tipo de atendimento. E aí, não adianta você ficar tensionando na porta de um equipamento de saúde se o seu problema teria que ser atendido em outro equipamento. Então, a população precisa ter essa consciência, a gente precisa participar das reuniões dos conselhos gestores, porque o conselho gestor não é só para os conselheiros.
a reunião do Conselho Gestor, ela é aberta para a sociedade civil, para a população no geral participar. Mas, pra você ter uma ideia, na pandemia, o Hospital do Imoimirim foi o principal equipamento de combate ao Covid-19 da cidade de São Paulo. E eles fecharam o pronto-socorro. E eu era conselheiro lá e até achei justo, porque precisava ter um equipamento para poder resolver essa questão. Só que passou a pandemia, eles criaram lá um fluxo que eles chamavam de fluxo regulado, que só recebia pacientes que viessem encaminhados pelas UPAs ou pelas AMAs. E as outras pessoas morriam na porta, mas não conseguiam entrar. E nós, como conselheiro, denunciamos isso para a sociedade civil. Na época, 14 parlamentares, entre deputado estadual, federal e vereador, fizeram vídeo, denunciaram isso. Nós juntamos forças. O Movimento Popular de Saúde do Imoimirim, o Foto Saúde do Campo Limpo, o pessoal do Capão Redondo, o pessoal da Cidade Ademar, de Parelheiros, de Santo Amaro. Fizemos uma grande frente e denunciamos isso e nós conseguimos reabrir o pronto-socorro do Hospital do Imoimirim. Porque senão o pronto-socorro do Hospital do Imoimirim hoje estaria fechado. Assim como eles fecharam o do Campo Limpo e se negam em reabrir, porque eles querem que lá fique esse estado de terra arrasada para eles poderem privatizar, como o do Imoimirim, por exemplo, é entregue para o Einstein e para o Sejan. E eles querem criar esse sentimento no Campo Limpo para pegar e entregar também para as OS. E aí nós estamos aqui na luta para que o hospital preste o melhor serviço possível de porta aberta. Porque é assim que tem que ser. Porque o hospital ele é construído pelo povo e para o povo. Muito bem, o programa Cidadania Legal, com você debatendo as questões aqui da área de saúde pública nas cidades e nas periferias, não é? O SUS. Eu vou perguntar aqui pro Charles, que mandou também um áudio, e eu já vou emendar também aqui com o Davi, que está participando do nosso programa aqui. Ele que é da comunidade da Vila Calu. Charles, com você. Olá, tudo bem? Meu nome é Charles. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu sou atendido pelo Hospital Imoimirim e o Posto de Saúde Figueira Grande. Bom, eu não tenho muito o que reclamar, pois eu sou, de uma certa maneira, eu sou bem atendido, né? O tempo de espera é longo, mas isso acontece também no particular. A única coisa que eu queria questionar mesmo seria o seguinte, o retorno na devolução dos exames. Você faz uma coleta e aí para devolver e verificar o resultado é que está demorando muito. Eu acho que isso é um ponto a ser estudado. Com relação à quantidade de pessoas, a gente sabe, é gratuito, ele demora bastante. O atendimento, igual eu ressaltei agora há pouco, é bom. O tempo de espera é longo, porque existe uma gama de pessoas. E assim, mesmo o tempo de atendimento demorando, em alguns momentos é rápido. Então não tem muito o que questionar. O que eu poderia sugerir seria, e que nós podemos lutar para isso, um outro hospital de grande porte na nossa região. O que está faltando, né? Porque 2 hospitais só não está comportando mais. Ou seja, o do Campo Limpo, em Imoimirim, já está ficando pequeno para essa quantidade de gente que está na nossa região. Obrigado e até a próxima. Muito bem, nós temos mais um ouvinte aqui que também mandou, vamos descarregar aqui, não é? A participação dos nossos ouvintes, porque eles trazem aqui perguntas importantes. A Mércia do Jardim São Luís, vamos ouvir. A minha pergunta é, como resolver a situação da falta de médicos, de outros profissionais na atenção básica, que é porta de entrada para o sistema de saúde? Como resolver essa situação? Saúde muito ruim na periferia. Hoje vamos reclamar nos equipamentos. As respostas são as mesmas, né? A culpa, inclusive as respostas o absurdo chega tão grande que fala que é do governo federal. Como é que pode, né? São Paulo está um caos, a saúde está ruim. E eu gostaria de saber aí da vereadora como poderíamos resolver essas questões, né? De melhorar esses profissionais que a população necessita. Obrigado. Muito bem, então a gente ouviu aí o Charles, né, do Parque Figueira Grande, a Mércia do Jardim São Luís.
E também eu queria ouvir aqui, por parte, né, do nosso convidado Davi, perguntando o seguinte: Davi, a comunidade lá do Fundão, conhecido como carinhosamente Fundão, Vila Calu, não é? Eu pergunto, tem um bom atendimento nas unidades de saúde, o atendimento médico, especialista, medicamentos? O que você, como parte, não é, da comunidade, entende que não está bom? O que você pode, enquanto que pessoa da comunidade, que vive o dia a dia, falar sobre isso? Boa noite, Roberto. Boa noite, os ouvintes aí da rádio Web Smith. Então, a população fica reclamando lá que não falta de médico, às vezes não tem um médico para atender a população, e especialista, né, na área, né, da saúde, que está um caos, né? Às vezes ele tem um médico, passa a receita, mas não tem um medicamento, que nem dipirona e outros remédios para diabetes mesmo, que fica faltando nas unidades básicas de saúde. Você vai na UPA do Veracruz essa hora mesmo, lá tá lotado. Às vezes você chega lá, tem 50, 60 pessoas na sua frente, o pessoal lá tudo passando mal, e cadê os atendimentos? Faltando médico, faltando um monte de especialista lá na rede básica de saúde. Então a população tá reclamando, né? Falta de médico e remédio também. Então é um problema que realmente a comunidade está vivendo lá constantemente. Então é isso que a gente chama a atenção das autoridades, não é? Porque não é novidade para ninguém, basta fazer uma visita às unidades básicas de saúde para sentir, né, os AMAs, os hospitais, como é que está. Aliás, o Roberto, aqui eu acho que para a gente fazer menção à questão da rede hospitalar, por exemplo, porque tudo isso aqui acaba chegando, se não funcionar adequadamente, a atenção básica, né, que é a atenção primária, e as especialidades, isso aqui vai acabar indo para a rede hospitalar. Se isso funcionar adequadamente, os hospitais vão ter cada vez um atendimento menor. Mas o que a gente vê é que realmente as coisas acontecem no sentido contrário. Como a atenção básica não funciona adequadamente, isso vai acabar indo para o hospital para tratar, porque o problema fica mais grave. E aí, a gente vê o seguinte: nós temos na nossa região 2 hospitais, o Hospital de Moimirim e o Hospital do Campo Limpo. Um é secundário, o Hospital de Moimirim é secundário, e o Hospital do Campo Limpo ele é terciário. O que é um hospital secundário e terciário? O hospital secundário é um hospital que atende demandas de baixa complexidade. E o hospital terciário é o hospital que tem condição de prestar atendimento por aqueles atendimentos um pouco mais complexos, de média complexidade. E ainda tem também o hospital chamado de quaternário, que é aquele hospital que atende às altas complexidades. Então, o que a gente vê é que tanto o Hospital de Moimirim quanto o Hospital do Campo Limpo, eles são hospital geridos, administrados por OS, mas que o recurso é do município. Então o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, não investe nada aqui na nossa região. Nós não temos um hospital do estado. E nós temos um número de leitos infinitamente menor do que aquilo que está preconizado no SUS para que nós tivéssemos direito. Então, a gente entende, e nós temos uma luta, para que tenha um hospital geral do Capão Redondo. Por que do Capão Redondo? Porque se você pega o Campo Limpo e você pega o Moimirim, são 2 regiões que o que liga o Moimirim ao Campo Limpo é o Capão Redondo. O Capão Redondo está bem no meio. Só que a população desses 2 distritos, dessas 2 regiões, o Capão Redondo está bem no meio. Então a gente entende que se a gente tiver um hospital geral com a administração do Estado e os recursos do Estado, nós conseguiríamos aumentar o número de leitos para atender a nossa demanda de média e alta complexidade. Então, assim como o rapaz coloca, realmente nós precisaríamos ter um hospital a mais, porque apesar de nós termos 2, nós temos 1.300.000 habitantes, temos um hospital
secundário e um terciário, mas, por exemplo, se alguém chega no hospital de Moimirim, o cara sofreu um infarto, ou se sofreu um acidente automobilístico, um acidente de moto, tiver uma questão de uma fratura exposta, assim, vai precisar estabilizar o paciente e regular a vaga do Campo Limpo. Então tem gente que precisa de um neurologista, por exemplo, e fica no hospital de Moimirim 3, 4 dias estabilizado, esperando abrir uma vaga no Campo Limpo, porque o Moimirim não tem neuro. Então isso precisava ser resolvido, e teria que ser resolvido com um equipamento do Estado. Então a gente tem essa luta, a população tem que assumir essa luta como sua para resolver essa questão. Por quê? Quando nós temos aqui 1.300.000 habitantes e temos 2 hospitais, nós temos região como Sorocaba, Campinas, Guarulhos. Guarulhos tem 1 milhão de habitantes, Campinas também tem 1 milhão. Vê quantos hospitais tem em Campinas? Quantos hospitais tem em Guarulhos? Quantos hospitais tem em Sorocaba, que tem 500.000 habitantes? E aqui ainda atende o hospital de Parelheiros, né? Que traz os pacientes para cá ainda, Também. Quer dizer, a necessidade do Hospital de Parelheiros de funcionar bem, que hoje não acontece, faz sobrecarregar os 2 hospitais que tem aqui na região. Então essa discussão precisava ser feita, mas ela tem que ser feita a nível de Estado, porque o município já tem 3 hospitais, quando você coloca o de Parelheiros, que eu estou falando a população de Campo Limpo e de Mboi, que é 1.300.000. Se você colocar a Capela do Socorro e Parelheiros, dá mais de 2 milhões de habitantes. Então, precisa resolver esse problema, precisa equacionar isso. Mas como que você encontra a solução do problema? A população tem que pressionar, tem que tensionar, tem que elaborar documento. Por exemplo, nós temos a questão do controle social. Quando é que a gente exerce o controle social? Existem algumas formas. O orçamento participativo, que esse governo aí, tanto do município quanto do estado, não utiliza. Nós temos as conferências, que eles são obrigados a utilizar, e tem os conselhos gestores. Esses conselhos gestores, não só na saúde, em todos os equipamentos, mas na saúde ele é deliberativo. Então tem muito poder. O conselho gestor da saúde tem muito poder. Mas a população precisa participar para ela conhecer os seus direitos e poder trabalhar em cima disso. Pra você ter uma ideia, eles desestimulam tanto a participação popular, e aí, as conferências, geralmente, você tem uma pré-conferência em cada área de supervisão da cidade. Então, cada área que tem uma supervisão tem uma pré-conferência. No nosso caso aqui, o Moimirim tem uma supervisão que atua em cima de 2 distritos, que é o Distrito do Ângelo e o Distrito de São Luís. O Campo Limpo são 3 distritos, que é o Capão Redondo, o Campo Limpo e a Vila Andrade. O que eles fizeram, Roberto? Eles têm que fazer uma pré-conferência em cada área de supervisão. Eles vão fazer amanhã uma pré-conferência em Santo Amaro, na Unisa, para 6 supervisões. 6. Aí eu te pergunto, e aí abriram um link para você se inscrever antecipadamente, que se você chegar lá amanhã você não entra, se você não tiver inscrito, e aí arrumaram um local que cabe 300 pessoas. Sendo que cada pré-conferência tem mais de 300 pessoas. O Moimirim coloca 400 pessoas em uma pré-conferência, o Campo Limpo idem. E aí o que eles fizeram? Colocaram 6 supervisões. Supervisão de Santo Amaro e Cidade Ademar, supervisão de Capela do Socorro, supervisão de Parelheiros, supervisão de Moimirim e supervisão de Campo Limpo. Para um lugar só. E aí, isso é um desestímulo. Porque se cada região dessa tem uma capacidade de mobilização, de articulação e de reunir 300 pessoas para participar da conferência, para tirar os seus delegados, como é que eles colocam 6 supervisão em um lugar que só cabe 300 pessoas? Então é para desestimular, para gerar conflito e para as pessoas não participarem. E isso na Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Aí vem a Conferência da Cidade, que é o próximo mês. Sabe o que eles estão fazendo? Vai ser uma conferência para cada 2 supervisões. Então vai ser a nossa e a do Campo Limpo. Uma coisa que historicamente o Moimirim sempre fez a sua e o Campo Limpo sempre fez a sua. Agora eles estão colocando junto. Justamente para restringir
a participação popular. Então é um absurdo. É incrível, né, o que a gente assiste aí, mas é o projeto do governo que foi eleito na cidade de São Paulo, não é? E também do governador do estado de São Paulo, que não tem a intenção de melhorar as condições das pessoas menos favorecidas, não é? Eu vou agora colocar aqui a dona Romana, que é da Barragem. Vocês percebam, a Barragem está no extremo sul da cidade de São Paulo, lá no fundão de Parelheiros, não é? Lá tem uma unidade básica de saúde e a situação é essa aqui, vamos ouvir. Esperemos que os postos de saúde, as UPA e as ainda pouco médico, né? Aqui no Barragem diz que tem uma médica, né? Mas é muita gente, a população é grande para uma médica só. Vem um médico só para cá, mas é tudo difícil, é tudo longe, o pessoal acha tudo longe, mas as pessoas têm que correr atrás. Dentista, às vezes se inscreve lá, passa um ano aguardando, esperar e nem chama. Então, tudo é difícil, então precisa mais mesmo. A população precisa bastante de médico para cuidar da saúde. Pois é, então tá aí, não é, a dona Romana, lá da Barragem, colocando a questão da unidade básica de saúde lá. E tem também a Maria Cecília Melquiades, que ela é de Marcilac, não é? E ela fez questão de mandar uma mensagem pra gente. A UBS de Marcilac é insalubre. O que fazer? Não é? Então tá aí. Pessoas que são de Parelheiros, e além de que o Hospital de Parelheiros também tem grandes dificuldades para atender a população. Nós temos, por exemplo, pessoas que moram lá em Parelheiros, lá na Barragem, e que para ter um atendimento médico, ela sai de lá de madrugada, leva mais ou menos em torno de 3 horas para poder chegar no hospital lá de Moema, que é o servidor público, para ter um atendimento, porque chega lá, ele tem um atendimento geral, e aqui nem médico para atender tem. A questão é gritante, essa questão da Barragem, né? É lamentável o que acontece lá. Nós temos aqui também, já vou aqui falar da mensagem, aproveitando que a gente já está quase finalizando aqui já o programa, não é? O Genésio colocou aqui, ele é liderança comunitária e conselho gestor da saúde mental do Emboimirim. Ele pergunta aqui para a vereadora Luana, como psicóloga, como a senhora vê a saúde mental? Eu acho a saúde mental que precisa mais de apoio por parte do governo. O Genésio fazendo essa colocação. O que você acha e o que deve ser feito para melhorar? Vereadora, responda ao seu Genésio aí, tá bom? Na questão, a Silene do Guarapiranga, ela coloca assim, com a expansão imobiliária, a concentração de pessoas em bairros residenciais está cada vez maior, né? E os condomínios são inaugurados no mesmo bairro e a sobrecarga no serviço de saúde e atenção básica e emergencial no local é sentido de forma impactante. Né? Demora consultas, exames, retornos, 12 horas para atendimento de emergência. O que está sendo feito ou pensando para reduzir esses prejuízos na saída em detrimento do crescimento imobiliário? Porque isso é uma verdade. Cada prédio que são construídos aqui, a malha urbana fica terrível, né? O atendimento de escolas precisa atender a essa demanda e nada disso tem-se a preocupação de organizar esse estado de coisa. E como é que fica os hospitais que o Geraldo está falando aqui? Na questão de número populacional da comunidade para ser atendida, onde só tem 2 hospitais e ainda socorre os hospitais, né, de Parelheiros e tudo mais aí. Então ela coloca essa preocupação porque o SUS é uma oportunidade de acesso à saúde importante e imprescindível num país como o nosso, mas as condições de atendimento precisam ser revistas. A Lúcia Guimarães, também de Jardim Ângela, pergunta, qual a proposta da senhora vereadora, né, o seu mandato, manter uma conversa com a população periférica? Então aí basicamente entra nessa questão de que os vereadores precisam, né, principalmente os vereadores progressistas de esquerda, que faça um trabalho, sentem, gente, não é, a uma mesa e discute um projeto de educação popular nas comunidades.
não é? Trazendo a cultura junto, trazendo uma série de formas que haja possibilidade de mobilizar a comunidade em torno de várias situações e atividades que a comunidade pode sugerir, né? Um encontro na área de artesanato, na área de cultura. Tem várias formas que depois a gente pode discutir com mais clareza aqui como fazer esse trabalho para poder chamar a atenção da comunidade, dela participar, de instruí-la, de informar, porque se não fizer esse trabalho, nós depois não vamos entender por que a esquerda está perdendo a eleição na nossa periferia. Olha o resultado da Prefeitura de São Paulo com o Boulos, não é? O Boulos só venceu na cidade, numa região do centro, e 3 regiões aqui da zona sul de São Paulo, aqui do Boi-Mirim, perdeu na cidade toda. Agora vamos fazer o questionamento, por quê? Não é? Porque a gente não vê um trabalho com profundidade da esquerda progressista, no sentido da gente voltar para o território, fazer as discussões do território, trazer essas discussões que a gente vive hoje aqui, da privatização. O Geraldo está colocando as dificuldades do povo se mobilizar para participar. O povo não está tendo conhecimento das informações e nem como participar. E a condição dele trabalhar o dia todo, aquele que trabalha, ele sai de madrugada, chega em casa à noite, não tem tempo para isso, não é? Então ele só vai se preocupar no momento eleitoral, e aí ele não sabe como é que ele faz. Aí acaba ele dando um voto onde ele passa a ser o oprimido e vai votar naqueles participantes para o parlamento, não é? Que vai defender a elite, não é? E defender a elite é fazer com que a nossa população perca os seus direitos. Aí vem a privatização. Depois a gente sofre as consequências com a privatização, não é? Agora, o que a gente chama a atenção dos nossos vereadores parlamentares? Façam um trabalho na comunidade. A gente não vê uma faixa falando contra o prefeito nos nossos territórios de parlamentares progressistas de esquerda. A gente não vê uma faixa, não vê um trabalho nas comunidades, não é? Se a gente não acordar, dificilmente a gente vai ter sucesso, não é? De ter parlamentares na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Hoje o Lula está sofrendo para governar. Por quê? Porque a Câmara, o Congresso Nacional está cheio de representantes que são da classe social dominante, da classe dominante que representa rico. E aí o Lula não consegue governar, tem que ficar fazendo acordão para poder fazer alguma coisa, né? Para poder fazer com que a nossa população tenha algum benefício. Entendeu, Geraldo? Então é toda essa soma de coisas que a gente precisa fazer a nossa população menos favorecida mudar essa forma de pensamento, mas também precisa que os nossos parlamentares progressistas venham para as comunidades para fazer esses esclarecimentos para a população. O Geraldo, o Everaldo e o Davi. É o que a gente sente e a gente chama a atenção disso porque, olha, está insuportável. Está insuportável. E o que a gente está vendo é uma destruição das políticas públicas nas nossas regiões periféricas, em todos os setores, né? Então, fica aí o nosso desabafo, mas eu espero que vereadores como a Luana, como outros na Câmara Municipal, que tem um trabalho que, em termos de resultado, traz resultados importantes para a nossa comunidade, mas a gente não vê a ação local dos nossos parlamentares, Everaldo. Verdade, Roberto. Dona Romana e Dona Maria, a pergunta da senhora é bem colocada aí. Eu sou conselheiro da Associação Técnica de Saúde. E a gente tem feito frente aqui, muita gestão com relação à melhoria da saúde pública na cidade de São Paulo como um todo. E especialmente aqui na Zona Sul. Estou aqui no Boi-Mirim. Então, como eu coloquei no início, o Ministério da Saúde, ele manda investimento para o estado de São Paulo e ainda é repassado para o estado de São Paulo. Infelizmente, o recurso ele não é passado na ponta. Por isso que acontece esse descaso todo aí com os agendamentos, como a senhora colocou. Demora 3, 4 meses, é pouco. Está demorando aí 8, 10 meses, até um ano, os agendamentos. Porque, infelizmente, o prefeito Ricardo Nunes e o Tarcísio, o governador de São Paulo, ele não faz investimento na saúde aqui em São Paulo. Então, eles não investem para contratar profissionais
médico especialista. Por isso que, quando você é atendido na sua UBS, na sua unidade, você fica esperando esse tempo todo aí para um agendamento de uma especialidade, porque não tem os especialistas que possam atender a senhora. Por isso que essa demora toda para fazer o agendamento na especialidade. Então é bom que a população tenha conhecimento e consciência, né? Porque quando a gente mobiliza, fazemos o chamamento das pessoas para que ela participe das reuniões, tanto das reuniões de bairro, das associações, como das reuniões do Conselho de Gestor de Saúde, a população não valoriza. Então ela precisa se conscientizar para que ela não possa dar o seu voto errado. Porque nós estamos ali perdendo nosso tempo, exercemos um trabalho voluntariamente pela nossa comunidade. Infelizmente, a gente não vê a comunidade ela se apropriar daquilo ali para que ela possa lutar junto com a gente. Em toda a minha fala, eu falo, olha, vamos lutar juntos para melhorar a saúde pública de qualidade em nossa região. Infelizmente, a população não participa. Então, por isso que está esse descaso todo aí na saúde pública da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo inteiro, como foi colocado aqui, né? Vários pronto-socorro foram fechados aqui. E nós estamos nessa luta aí, como colocou aqui o Geraldo, na luta pela construção do hospital regional municipal Capão Redondo. Mas o povo precisa estar com a gente para que a gente possa conseguir essa conquista. No início da minha fala, eu coloquei que a grande conquista da região, ela veio na gestão dos governos da esquerda. Foi da Irondina, da Marta e do Fernando Haddad. Todas as melhorias, como você vê, olhando para o campo do transporte público, a revolução do transporte público, ela veio, o bilhete único hoje, que era 8 viagens por dia, hoje foi reduzido por 2 viagens. Ela veio no governo da Marta Suplicy. Então foram conquistas que o povo esquece fácil. O vai e volta, o TEG, o material escolar de graça, o ICEL, a cultura na periferia, tudo são coisas que vieram através do governo da esquerda. Foi no governo do PT que vieram essas melhorias para a nossa cidade. Mas, infelizmente, as pessoas esquecem fácil e acabam não votando consciente e indo por fake news, por mentira, reproduzindo aquelas mentiras e tirando até o voto de uma pessoa que vai votar conscientemente e tirando os direitos, que é o que está pagando hoje, com relação à Sabesp, com relação à energia, que é o caso da Enel. Hoje a gente não consegue falar com ninguém da Enel. A gente não consegue ter um diretor da Enel para nos atender. A falta de energia constantemente, faltando 4, 5 vezes energia por dia. Então até medicamento tem faltado nas UBS, perdido. Por quê? Porque não tem, está faltando, porque falta energia. Então, hoje, como o companheiro Davi colocou aqui, falta medicamento AS, coisa simples na UBS. Enquanto que no passado, na gestão do Fernando Haddad, na gestão da Marta, não existia essa falta de medicamento, né? E a gente lutamos muito para construir novas unidades, vários equipamentos de saúde da nossa região. Infelizmente, o povo ele não entende isso aí. O povo precisa ter também consciência de que é o governo da esquerda que trabalha em prol do povo. E aí, no Macilac, nessa região da Saratá, é mais difícil ainda. Eles não querem investir aí, porque um médico especialista para ir atender aí, ele vai cobrar até mais caro. Entendeu? Então ele não quer investir aí. Então, cada vez mais, ele faz esse descaso com a população de São Paulo e, infelizmente, com a população mais carente. Muito bem. Eu vou apresentar aqui um vídeo e depois eu volto aqui para as considerações finais e os comentários aqui nas considerações do Geraldo e também do Davi. Não é? Eu quero que vocês me falem a respeito desse vídeo que eu vou apresentar aqui. Quanto custa a vida do seu filho? Nós somos pais e hoje viemos contar um pouco da história do nosso filho, que tem uma doença grave, que é rara, progressiva e degenerativa. Oi, eu sou o Brett, tenho 11 anos, tenho uma doença, distrofia muscular de Duchenne. Nós precisamos de uma medicação que tem só apenas 10 ml, mas que custa 17 milhões de reais, que pode mudar a vida do nosso filho. Essa vacina faz com que pare a progressão da doença. Você que é pai, você que é mãe, sabe a importância que um filho tem. Por isso precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Se cada 17 milhões de pessoas doar apenas R$1, a gente consegue o valor para custear esse tratamento do Brian e fazer com que ele mude totalmente
a sua vida. Nós precisamos muito da sua ajuda, da sua colaboração, seja doando, curtindo, comentando, compartilhando. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Juntos somos mais fortes. Pois é. E aí? Farmácia de medicamentos de alto custo. Essa família é lá da região do Veracruz. 17 milhões para comprar um medicamento, né, para criança. Quantos casos nós temos assim, de pessoas que precisam de medicamentos de alto custo e não tem como conseguir? E é difícil uma situação dessa, porque a gente não tem só essa família nessa situação. Tem muitas pessoas. Assim como não é um comprimido na unidade básica de saúde que foi colocado aqui. Não tem uma aspirina, não tem, sabe? Imagina ter um medicamento caro desse jeito. Então, como é que fica essa família que tem uma situação desta? E uma criança precisando ser assistida, não é? A gente pede para as autoridades, para os parlamentares tomar conhecimento dessa solicitação via política para tentar ajudar essa família e as demais famílias que a gente conhece e sabe que também estão nessa situação. Roberto, é extremamente impactante quando você vê um apelo, né, de um pai e de uma mãe fazendo esse apelo para que a comunidade ajude, para que eles consigam comprar esse medicamento para dar qualidade de vida para o filho deles. A Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Então, essa família, ela tem que ser orientada a buscar os meios, e geralmente são por meios jurídicos, para ter o seu direito garantido. Mas veja bem, em cidades e em estados onde a gente vê que faltam remédios básicos, remédio de diabetes, de pressão alta, remédio de colesterol, remédio de dor de cabeça, falta nas farmácias básicas, porque muitas vezes os governos municipais, os prefeitos, não têm sensibilidade suficiente para adquirir aqueles medicamentos para evitar que aquela família tenha que dispor de alguns trocados dos seus míseros salários para comprar remédio, muitas vezes fazendo a opção por comprar o medicamento e deixar de ter uma fruta para as crianças poderem se alimentar. Infelizmente, isso é uma realidade. Essa semana eu fiquei muito feliz de ter visto que o presidente Lula, ele aprovou lá, assinou um decreto que autoriza as farmácias populares a distribuírem 41 medicamentos que já eram disponibilizados nas farmácias básicas, mas agora esses medicamentos serão disponibilizados nas farmácias populares, que tem nas cidades, tem nas comunidades. Então a população não vai ficar mais à mercê da sensibilidade do prefeito, porque os remédios que são disponibilizados nas farmácias básicas depende muito do prefeito, mas a farmácia popular, ela tem convênio com o governo federal. Como o governo federal, o Lula é um presidente que faz uma gestão democrática e participativa, ele pensa no povo. Então, essa semana, a gente recebeu essa notícia de que a farmácia popular vai distribuir essa medicação. Isso é importante. Com relação às farmácias de alto custo, geralmente isso é uma política implantada pelos governos estaduais. Muito embora eles tenham convênio e acabam aportando recursos do governo federal. Mas é o governo estadual que cuida disso, porque os medicamentos realmente são muito caros para os municípios. A gente, através das conferências, a gente tem lutado muito para aprovar, né, que tenha mais farmácias populares na cidade de São Paulo. Que hoje tem 2, 3 no centro. E a gente quer que tenha pelo menos uma em cada região da cidade. Uma na sul, uma na leste, outra na norte, outra na noroeste, outra na sudoeste, em cada região da cidade. Mantém as que tem no centro, mas ter nas regiões mais periféricas da cidade. Então a gente tem lutado muito, nós já aprovamos isso em conferências, mas o Estado se nega a cumprir com essa política, que seria uma política pública
importantíssima para atender a nossa população. Então, assim, e que o nosso governante, aí, infelizmente, nosso prefeito, ele possa sensibilizar e atender a população, contratando mais médico, mais profissionais de saúde, investindo na saúde para que a população não fique tão mercê como está hoje aí, passando pela situação que nós estamos hoje vivendo. Como eu coloquei no início, na mídia, na televisão, a saúde é um céu, é uma maravilha. Infelizmente, na realidade, é o que nós estamos vivendo e é o que nós trazemos aqui, que nós somos conselheiro de UBS e nós fiscalizamos o governo local, fiscalizamos aqui as OS e vemos que o que de verdade o que está faltando na nossa região, na nossa unidade para atender a nossa comunidade. Então precisamos de mais investimento de saúde pública para que a população possa ter um atendimento digno que todos merecem. Davi, com você, as considerações finais. Agradecer o Davi aqui. Davi, você enquanto representante da comunidade, vamos tentar conversar mais para trazer os problemas da comunidade. Eu que agradeço pelo convite da Rádio Webs Mister e a população, né, que nós precisamos e principalmente no fundão do Iboimirim, né? Precisamos da duplicação do Iboimirim, precisamos que o metrô chegue até o Jardim Ângela para a nossa população ir mais rápido e voltar para o serviço, né? Porque a maioria da população só vive reclamando que gasta 2-3 horas do serviço para casa, quando não vai a pé do Jardim Ângela até o fundão do Iboimirim, né? Isso é correntemente. Então nós precisamos mesmo de se unir para ver se isso acontece, que todos prometem e nada faz, né? Geraldo, com você. Roberto, eu queria agradecer aí pelo convite. É a terceira vez que eu venho aqui, porque toda vez que eu fui convidado eu não me fiz de rogado. Eu aqui estive e sempre estarei, né? Sou um ativista social, trabalho na região, busco melhoria de qualidade de vida para o povo. Mesmo sem ser parlamentar, eu consegui 9 milhões de reais para colocar em 23 unidades de saúde nos distritos do Ângela e do Capão Redondo. Com 2 deputados, que se você me der liberdade, eu falo o nome. Pode falar. Antônio Donato, deputado estadual, e Carlos Zaratini, deputado federal. Porque se nós estamos aqui para falar daqueles que não fazem, nós também temos que fazer justiça para aqueles que fazem. Né? Eu, Geraldo, coloquei, através deles dois, 9 milhões de reais em 23 unidades de saúde aqui no território. Isso é comunicação, Geraldo. É isso que precisa chegar no povo, e não chega. E aí, se eu fosse vereador, eu teria muito mais condição de atuar, instrumentalizar e potencializar essa luta. Mas mesmo não sendo, nós estamos aqui e sempre estaremos para lutar junto com o povo. Então, a duplicação da estrada do Iboimirim, o prolongamento do metrô até o Jardim Ângela, que já está garantido, porque o presidente Lula esteve aqui no Jardim Ângela e garantiu o aporte do recurso para trazer o metrô do Capão Redondo até aqui no Jardim Ângela. E a luta para que tenhamos um hospital geral no distrito do Capão Redondo, para nós é questão de honra. Dentre uma infinidade de outras lutas menores. Por exemplo, precisamos travar uma luta para que o prefeito sensibilize e entenda que precisa contratar médicos especialistas para resolver os problemas de saúde da nossa população. É inadmissível, é inconcebível nós sabermos que uma pessoa, quando ele tem uma suspeita de ter um câncer, de ter um diagnóstico de neoplasia, a lei diz que o Estado tem 30 dias para fechar o diagnóstico desse cidadão. E na cidade de São Paulo, esse diagnóstico demora mais de ano. Quando o diagnóstico sai, o paciente já evoluiu para o óbito, porque a rede não tem o médico para fazer a consulta, pedir os exames e detectar o diagnóstico e fechar o diagnóstico em tempo da pessoa buscar o atendimento e o tratamento.
Então, isso é um absurdo. O prefeito tem que tomar consciência, se sensibilizar que o cidadão é responsabilidade dele. E nós estaremos aqui o tempo inteiro fazendo os apontamentos, fazendo os questionamentos, mas também apresentando sugestão para que o prefeito e a Câmara Municipal tenham sensibilidade para essas questões. Muito obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.